Muito boa tarde, Portugal, boa tarde, Brasil. Mais uma apresentação aqui do Heart of Agile Portugal. Nós somos do grupo que faz parte, quem fez foi o Alistair Cockburn. Nós somos uma das comunidades que ele criou sobre agilidade para que a gente possa voltar às origens da agilidade, conforme ela sempre falou, do manifesto e tudo. E temos também presença no LinkedIn, nosso site no LinkedIn, Heart of Agile Portugal. Temos o nosso canal no YouTube, também com o mesmo nome. Temos o nosso grupo no WhatsApp. Depois eu vou passar tudo direitinho no chat. Hoje nós temos aí a presença ilustre do nosso convidado, Marco Santos, minha colega Solange também do grupo Heart of Agile. O Marco é um queridíssimo aí, a gente já trabalhou junto há uns anos atrás. Não vamos falar quando, porque senão vai entregar nossa idade, né, Marco? Não vale a pena. Eu pinto o cabelo, Jorge também. Eu também. Então, a gente vai começar aí, vamos falar sobre CFD hoje. Espero que vocês gostem. Vou passar a bola aí para minha colega Solange. Solange, está contigo. Sim, obrigada. Bom, eu vou falar um pouquinho do currículo aqui do Marco, resumir um pouquinho, né, a experiência grande dele aqui. O Marco está em Lisboa, né, também é do Brasil, do Rio de Janeiro. Bom, o Marco Santos é formado em matemática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, pós-graduado em análise estruturada de sistemas pela PUC-Rio e especialista em gestão de projetos também pela PUC-Rio. Tem os certificados PMP, PSM1, Lean, Kanban e Six Sigma. É proprietário do canal Obrigado pela Dica, palestrante em universidades e feiras no Brasil e executivos em grandes players no Brasil e em Portugal. Dentre eles, a Century Brasil, Capgemini Engineer e atualmente Delivery Project Manager na Claranet. Bom, esse é o currículo, então, do Marco. Obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite e está contigo, Marco. Bom, antes de mais nada, boa noite, boa tarde a todos, né? Prazer primeiro estar aqui com todos, né? Sei que um dos bens mais preciosos que a gente tem na nossa vida é o tempo, então dedicar um pouco do tempo de vocês para tentar aqui, eu sempre digo que é compartilhar conhecimento, mas muito mais é uma troca. Então, agradeço à comunidade do Heart of Agile Portugal pelo convite, espero atender as expectativas e assim, vai ser uma sessão mais dinâmica, eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos aqui e tem um espaço no final para fazer perguntas, mas caso exista algum esclarecimento e vocês não queiram e achem por bem precisamos esclarecer o ponto no momento de que for falado, podem me interromper, isso vai ser uma troca, não é um objetivo ser um monólogo, muito pelo contrário, se quiserem compartilhar situações, conhecimentos, todos serão sempre muito bem-vindos, tá bom? Bom, eu vou tentar partilhar aqui, ou já está partilhado, não sei. Não, ainda não, Marco. Tem que carregar lá embaixo no botão para partilhar. Tá bem, então vamos lá. Nós vamos colocando no chat também algumas informações do grupo, da apresentação e tudo. E se vocês tiverem perguntas também, podem lançar no chat, que no final a gente vai fazer as perguntas para o Marco. E se for alguma pergunta pertinente, como bem o Marco falou, vocês também podem levantar a mão e tem alguma pergunta sobre isso. E aí interrompe e o Marco responde, tá bem? Então, Como eu vamos lá. estou vendo, eu tenho 2 monitores, eu botei vocês num e estou vendo a apresentação no outro, eu precisava só saber se vocês estão vendo a apresentação. É a Sim, Sim, apresentação? estamos. tudo Apresentação. certo. Ok, Sim. que aí eu fico com vocês no outro monitor e aí não perco algum detalhe de vocês aqui. Bom, Mas fica tranquilo, Marco, que a parte de perguntas no chat a gente está acompanhando aqui. Se tiver ótimo, alguma urgente, a gente te alerta também, tá excelente. bem? Tá, e se vocês em algum momento me virem, me pegarem olhando para o lado, é porque eu estou olhando exatamente para esse monitor para vocês, tá bom? Tá bem. Até já. Mas eu vou Tranquilo. procurar olhar de frente, eu botei no notebook a apresentação. Antes de mais nada, é importante pontuar algumas coisas, porque pode ter ser muito heterogêneo aqui o nível do conhecimento,
mas era bom a gente fazer um baseline aqui desse conhecimento para poder conseguir perceber, entender um pouco mais da apresentação. Antes de eu começar, vocês estão percebendo aqui ali do lado do Heart of Agile, um logotipo que é obrigado pela dica. Aquilo ali é o meu canal do YouTube. Então, se você entrar no YouTube, escrever tudo junto, sem espaço. Obrigado pela dica. Vocês vão me achar. E lá eu comecei o canal tentando ajudar as pessoas a se colocar no mercado de trabalho, com algumas dicas de entrevistas, coisas desse nível, e também dividir um pouco da parte de projetos. Só que aí chegou um determinado momento do canal que ele ficou só de projetos e muito voltado para a parte da jornada Agile. Então lá eu tenho, sei lá, pelo menos uns 40 vídeos, inclusive esse assunto que nós vamos falar tem vídeo sobre o tema lá, e aí se vocês quiserem depois revisitarem isso, vai estar gravado lá, e também é uma opção além da gravação que o Jorge já falou. Mas a primeira base que eu quero que vocês tenham é o seguinte, né? A gente sabe como gestores de projetos, seja ele em Waterfall, seja ele em Agile, qual for o framework, a gente precisa, antes de mais nada, montar um plano, né? E isso é o que a gente faz na vida da gente, de uma forma geral, né? Se você quiser fazer uma viagem, você faz um plano para poder montar aquela viagem. Você quer comprar um bem, você faz um planejamento para isso tudo. Ok, mas tem uma outra coisa muito importante que nós, gestores, de uma forma geral, a gente precisa fazer, que é medir isso. Para quê? Para saber se a gente está indo na direção certa. E se não estiver indo na direção certa, como é que a gente conserta isso? Porque isso é extremamente importante, né? Já dizia a máxima, né? O que não se mede não se melhora. Então a gente tem que medir para poder melhorar. Porque a gente pode estar fazendo tudo certo, mas a gente não está indo para a direção correta. E uma das coisas que a gente precisa entender, que aqui em Portugal eles chamam de KPI, né? Então a Mônica está aí, é mais familiar. No Brasil é KPIs, né? Ou KPIs, né? E aí a gente monta algumas métricas e a gente tem determinados diagramas, determinados gráficos que nos ajudam a visualizar essas métricas e, mais do que isso, entender essas métricas. Então, quando a gente decidiu montar essa palestra aqui, como é que se monta, como é que se lê, e o que a gente pode extrair é entender qual é o gráfico, porque o CFD nada mais é do que um gráfico, e eu vou mostrar isso já no primeiro slide aqui. Que métricas eu extraio dali e o que eu faço com isso? Porque não adianta ok, eu estou monitorando, eu estou percebendo, eu já visualizei, e faço o que com isso? Então você precisa entender o que o diagrama ou o gráfico está te mostrando em termos de métricas, para depois você montar algum plano de ação para poder fazer exatamente isso. Então hoje a gente vai falar de um desses gráficos, que é o CFD, que é o Cumulative Flow Diagram, e lembrando que ele é uma métrica, ele é um gráfico, ele não é uma métrica. Então, partindo daqui, para que serve um CFD? E eu vou agora, daqui por diante, não falar mais Cumulative Flow Diagram, eu vou falar de CFD, né? Ou fluxo, é um diagrama de fluxo acumulado, e a gente vai perceber o quê? Quando a gente faz um quadro, seja ele Kanban, seja ele Scrum, whatever, porque a gente sabe que os frameworks em Agile, eles emprestam um pouco conceito de um para o outro. Então, coisas do Kanban a gente pode usar em Scrum, coisas de Scrum pode usar em Kanban. Diga-se de passagem, tem o Scrumban no meio dessa história aí. E o que ele faz, basicamente, esse diagrama ou esse gráfico de uma forma geral? Ele é uma gestão à vista, e isso fazer um parêntese aqui. A gestão à vista, para que as pessoas também, a gente tenha um baseline de conhecimento aqui, ela é voltada ao que a gente chama de comunicação passiva. O que é isso, Marco? Comunicação passiva. Quando você hoje em dia gera um status report, aquele tradicional, e manda o status report por e-mail, para que as pessoas tomem conhecimento de como é que está o andamento do projeto, isso é uma comunicação ativa. Você está se comunicando com a pessoa. Você gera a informação
e manda, como nós estamos fazendo aqui. É uma comunicação ativa. Eu estou passando a informação para a pessoa e ela está absorvendo. Se ela vai fazer alguma coisa com essa informação que está na comunicação, é outro assunto, mas ela é uma comunicação ativa. A gestão à vista, né, que a gente já viu muita coisa acontecendo, desde o Management 3.0, 4.0, é voltado para a gestão à vista, mas passiva, com a comunicação passiva, que é o seguinte: você gera a informação, deixa essa informação num determinado lugar e quem se interessar vai lá e consome essa informação. É como se você colocasse num repositório essa informação, você não envia para ninguém. Vamos materializar isso num exemplo. Você bota o teu dashboard, publica dele num SharePoint e a pessoa vai lá e, se precisar da informação, ela consome. Você não direciona essa informação para ninguém. Então, isso é o que a gente chama de comunicação passiva. Alguém tem que vir buscar essa informação. E toda gestão à vista, ela é baseada em comunicação passiva. Você gera os reportes, você gera os diagramas, você gera os gráficos e as pessoas consomem, tal qual um quadro Scrum, seja ele virtual, ou seja ele físico, com os tradicionais post-its. As pessoas ficam lá, colocam, e quando você olha para aquilo, se a pessoa tem um pouco de conhecimento como ler o quadro, ela vai saber que atividades estão sendo executadas, que atividades estão em teste, que atividades vão ser homologadas, e assim sucessivamente. Ninguém precisa me contar. Eu vou lá e vou consumir essa informação. Então, é importante lembrar que o CFD, acho que a Mônica falou, algumas pessoas ainda podiam não ter entrado ainda, isso tem no Gira, a gente vai ver aqui, tem no Trello, tem no Azure DevOps Board, mas, de novo, eu não preciso enviar isso para ninguém. As pessoas vão lá e consomem dentro da ferramenta as informações. Elas, sabendo ler, elas extraem todas as informações do projeto com um simples gráfico. Então, é importante que a gente faça isso. E por que é fluxo acumulado? Eu olho nesse diagrama, tudo, como está escrito ali no terceiro parágrafo ali, né? Tudo, e eu botei user story, mas a gente pode intitular de outro nome, eu botei user story, basicamente porque é um nome mais familiar para a gente. Mas tudo que está no fluxo de trabalho, desde quando se pede, e eu ainda não quero falar o nome ainda dessa fase, mas desde quando se pede até quando se entrega. Tudo que está ali no meio, eu tenho que controlar. E quem é que controla e mostra isso para mim? Um CFD, um diagrama de fluxo acumulado. Vai desde, como eu botei ali, do to-do, do doing, do done. Eu não estou querendo falar fases, porque isso é extremamente customizável. Tem as tradicionais, como eu acabei de botar ali, mas podem ter 5, podem ter 6, podem ter N, como pode ter 3, como está ali no exemplo. Mas tudo que tiver ali no meio, o CFD vai mostrar. E aí o que eu falei há pouco, o CFD ele não é uma métrica, ele é um gráfico. Então, por isso que eu fiz questão de colocar que métrica não é gráfico. Não se direcione ao CFD falando, olha, tem que gerar a métrica CFD. Não. Tem dentro do CFD, e a gente vai aprender isso aqui, diversas métricas de projeto, que é onde a gente vai focar o entendimento disso. CFD é um diagrama, é um gráfico, não é uma métrica. Importante vocês ficarem com esse conceito. Bom, e para que serve então o CFD? A gente já evoluiu um pouquinho, que permite analisar rapidamente o fluxo e como é que se comporta na linha do tempo. Marco, mas tem que ser na linha do tempo, como eu falei, ele originalmente foi criado no Kanban, o CFD, mas eu posso analisar ele ao longo das sprints, por exemplo, de um projeto que estiver sendo conduzido em Scrum? Claro que pode. Então você vai falar, na sprint 1 foi assim, na sprint 2 foi assim, e assim sucessivamente. Não necessariamente por semanas, ou por dias, ou por quinzena. Então, essa linha do tempo pode ser uma sprint. E tem que entender quanto de trabalho, quando você olha para o CFD, o que eu já realizei, o que eu estou realizando, o que, por exemplo, está testando, e isso facilmente consegue olhar. A gente, para isso, precisa só entender, quando olha para um diagrama, alguns padrões. Eu vou mostrar alguns padrões aqui para vocês e vou fazer umas provocações, mas antes eu vou explicar um pouquinho do que é.
Cada uma dessas áreas coloridas, verdes, que estão aqui, antes de mais nada, alguém nunca viu um CFD? Se alguém nunca viu, por favor. Todos já viram um CFD? Não, eu nunca vi, Marco. Tá bem, ótimo. Então, assim, cada uma dessas faixas coloridas que estão aí é o que a gente chama de fases do projeto. De novo, esse número pode ser mutável. Ele varia mediante como o projeto quer detalhar a vida de uma user story dentro do projeto. Ele aqui está sendo simplista, onde tem o to-do, que foi o nome que eu disse que eu estava usar, mas eu não queria falar o outro que agora sim está inserido, que é o famoso backlog, o doing, o review e o done. Cada faixa dessa aí, e vocês percebem que eu não botei de propósito nenhum número a não ser o eixo Y ali. Nenhum número que está ali. Mas vocês perceberam que aquilo é o número de itens, como está escrito ali. E, de novo, esse eixo X ali está days, estão os dias. Mas poderia ser sprint? Poderia ser sprint. Não tem problema nenhum. Então, se você olhar aquilo ali, não me interessa ainda, vamos aprender por partes como ler, mas vocês, no momento mais próximo ao eixo Y, que está ali, se aquilo ali é a quantidade de itens, como não tem um número, a gente pode presumir, e eu vou falar, vou pegar o ponteiro aqui, a gente devia estar falando de uns 80 itens, tá certo? Sabendo que o backlog é este verde aqui de cima. Isso é o backlog. E essa parte mais clara é o que está pronto, é o done. Quando começa aqui, eu não sei nem do que é isso, não faço a menor ideia que projeto é esse, mas vocês concordam, começou o projeto no dia 0, se o done é verde claro, eu não tenho nada pronto, é 0. Mas eu tenho um monte de coisas aqui, estou estimando uns 80 itens aqui, sendo que desses 80 itens, daqui até aqui, deve ter aproximadamente uns 45 itens devem estar no meu backlog. Aqui, que é o doing, eu devo estar fazendo uns 20 a 22, e aqui no review deve ter mais 20 ou 22. Esse é o momento 0. Esse momento aqui, vocês já percebem que eu já tenho aqui em itens dentro do meu fluxo quase 200, uns 190. E percebam que aqui, ó, o volume, que é esse aqui, ó, o volume de backlog, vocês concordam que essa faixa aqui é mais ou menos a mesma espessura que essa faixa aqui? Se elas são a mesma faixa, significa, eu não sei nem o que é o projeto. Eu olhando para esse SFD aqui, eu falo que esse projeto está ótimo em termos de controle, porque ao longo do tempo, o meu backlog não é que não aumente, ele aumenta, porque cada vez que essa reta sobe, o backlog está crescendo. Claro, aqui ele cresceu menos. Aqui, é como a gente brinca no popular, as pessoas abriram as gavetas e tiraram os projetos ou as atividades da gaveta. E aí cresceu absurdamente aqui, ó. Isso significa que, apesar de estarem entrando histórias de usuário no backlog, o que acontece aqui com essa verde clara? A equipe está entregando. Eu estou entregando. O meu done, que era 0, agora aqui já passou de 50. Olha aqui. Então, e aqui, vocês começarem a olhar aqui, aqui tem uma determinada... Isso aqui é o doing. Aqui tem uma determinada espessura, e vocês também vão concordar comigo que aqui a espessura aumentou. O que significa? Significa que aqui, ó, em termos de atividades que estão sendo executadas, hoje, eu vou me atrever a dizer que é quase o dobro do que quando começou. Significa o quê? Que eu tenho muita história sendo trabalhada ao mesmo tempo. E como é que é o nome de história trabalhada ao mesmo tempo? Existe uma sigla que a gente fala dentro do Ágil. Alguém sabe? Se chama WIP, Work in Progress. Eu tenho muito trabalho em progresso. Aqui eu tenho menos, aqui eu tenho mais. O que isso significa, Marco, eu ter mais trabalho em progresso?
Podem significar várias coisas. Eu não sei o que é esse projeto, eu só estou fazendo as análises olhando o CFD. O que pode acontecer? Pode acontecer que as pessoas estão paralelizando mais coisas. Pode ser que a equipe aumentou e aumentou a capacidade deles, e aí eles puderam puxar mais história para dentro do fluxo, mas vocês percebem que, nitidamente, eu estou trabalhando com mais atividades ao mesmo tempo do que quando começou aqui. E o que acontece quando isso aqui estreita de novo? Por exemplo, vocês concordam que aqui, dentro dessa linha do tempo aqui é onde a gente tem menos espessura? Se aqui tem menos espessura, significa que o meu time estava, olha, aqui ele começou a fazer, aumentou, aumentou, aumentou. Aumentou o quê? Fazer mais de uma coisa? Não, aumentou fazer coisas, fazer atividades, fazer user stories. Aí aqui ele tendeu a ficar paralelo e estável, aqui, ó. E o que ele fez? Ele entregou mais, porque aqui tem menos coisas sendo desenvolvidas. Eu só fiquei tranquilos que a gente vai ver isso com detalhes, com os números. Mas vocês percebem quanta informação a gente extrai aqui? Eu consigo saber que aqui o meu IP é menor do que aqui. Ou seja, eu tenho mais histórias aqui do que aqui. Isso é um simples entendimento. Quando eu olho isso aqui e vejo essa curva aqui crescendo, eu vejo aqui, opa, neste dia aqui, aumentou demais o meu backlog. Ficou muito grande. E olhem para a curva de Doni. Vocês percebem que essa curva aqui está digamos assim, numa reta muito linear, gradativa e numa velocidade crescente bem razoável, diferente dessa aqui? Essa aqui significa que o time não mudou a velocidade da entrega. Ele vinha numa constante, vamos supor, entregou 3, entregou 3, entregou 3, entregou 4, entregou 3, entregou 5, é assim. Aqui não. Entraram 3, entraram 3, entraram 3, opa, entraram 2, entraram 2, opa, entrou 8, mais 8, mais 8. Isso aqui, deste ponto do gráfico para cá, começou a ficar não mais tendendo a estar paralelizado. Eles estão se distanciando. Isto é um padrão, que a gente já vai ver já. Então, por enquanto, vocês perceberam as informações que a gente consegue tirar daqui? Vamos analisar os padrões agora para a gente olhar cada coisa dentro desses padrões. Esses nomes que são dados para os padrões, por exemplo, lápis de cor, eu já vi alguns escritores chamarem esse padrão de pescoço de girafa, porque parecem vários pescoços de girafa, assim. Enfim, os nomes eu procurei tentar trazer o que a literatura mais usa. Lápis de cor. Quando você olha para isso aqui, e vamos lembrar, cada cor que está ali é uma fase do projeto. É uma fase, como eu botei lá, né? To do, doing, review, done. Quando você olha para esse padrão aqui, que tipo de projeto vocês acham? De novo, eu não sei o que é o projeto, só estou analisando o gráfico. Que tipo de projeto vocês acham que é esse projeto aqui? Alguém se arrisca e se atreve a chutar alguma coisa? Esse é o waterfall, né? Esse é um waterfall. É um projeto waterfall. Por quê? Porque não tem nenhum paralelismo entre as fases. Vamos supor que aqui fosse a fase de análise, aqui de desenvolvimento, aqui de teste e aqui de deploy. Você primeiro analisa tudo, depois desenvolve tudo, depois testa tudo e depois deploya. Não existe ali dentro alguma coisa que está em doing, outra em teste e outra deployando, como era naquele anterior. Então, este é um projeto clássico de waterfall em que as fases não se misturam. Tem um outro aqui, padrão, que é o que a gente chama de cachorro-quente. Olha que interessante. Por que é cachorro-quente? É porque esse amarelo aqui, algum ser falou que parecia um cachorro-quente isso aqui, onde o vermelho é um pão, o verde é outro pão, o azul é a salsicha e o amarelo é a mostarda. Sabendo, e vamos trabalhar aqui assim, né? Sempre o vermelho aqui é o backlog e o verde é o done. Então, sempre a faixa mais próxima do X é o que eu entrego.
a faixa mais longe do X é o que eu recebo, é o backlog. Então, repara, isto aqui é o meu backlog, isto aqui é o meu done. Vamos supor que o azul seja de desenvolvimento, é o doing, e que o amarelo seja teste. O que a gente olhando para esse gráfico, a gente percebe? Eu falei, bom, vocês estão vendo aquelas primeiras análises aqui, ó. Aqui eu estou entregando numa crescente, num ritmo muito bom. Aqui, ó. Da mesma forma aqui, eu estou com o meu backlog aumentando mais ou menos na mesma frequência que eu entrego. Isto não é problema. O problema está aqui. O que isso significa aqui? Vamos voltar para um conceito aqui. Quando a gente fala de Agile, enfim, vocês já ouviram muito falar que os times têm que ser auto-organizados, os times precisam ser multidisciplinares. Lembra disso? A gente já ouviu isso algumas vezes dentro do mundo Agile. Então, significa que assim, não existem analista de sistema, testador, desenvolvedor, não existem isso. Isso para o mundo Agile. Cada um tem o seu padrão de trabalho, mas daria-se para fazer atividades em determinados pontos que não necessariamente só desenvolvimento, só teste. E aí o que acontece? Vamos supor que o azul é o desenvolvimento e o amarelo é o teste, o mostarda aqui é o teste. Repara que aqui tem pouca coisa desenvolvendo no início. E aqui tem muita coisa testando. Tá certo? Ele caminha, começa a diminuir o volume de coisas a se testar e começa a aumentar o que está se desenvolvendo. Depois o padrão se repete. Começa a se aumentar o teste e se diminui o que está se desenvolvendo. Sabe o que isso me parece, essa gestão? Me parece que não tem uma entrega de desenvolvimento padronizada, com as pessoas nos lugares certos, e que se acumula as coisas em teste, ninguém testa, e aí depois chega lá o PO, o Scrum Master, se a gente estiver falando de Scrum, ou então o Service Desk Manager lá do SDM, do Kanban, e fala assim, gente, tem um monte de coisa desenvolvida que não está se testando. Para os portugueses, Malta, para os brasileiros, pessoal, vamos lá testar. Ele tira todos os desenvolvedores, todo mundo para quase de desenvolver e bota todo mundo para testar. E aí fica aqui, ó, todo mundo testando. O que acontece? Bom, como não tem nada desenvolvendo, porque está todo mundo testando, o desenvolvimento fica pequenininho. Aí, quando começa a acabar as coisas para testar, não tem história de usuário pronta, desenvolvida. E aí não tem o que testar. Aí, o que ele faz com a malta de teste? Gente, vamos desenvolver. Aí, bota todo mundo para desenvolver. Aí, aumenta tudo que tem de desenvolvimento e diminui a parte de teste. Ou seja, é uma ingerência por necessidade e não por plano, por planeamento. Então, isto é uma dor frequente que a gente percebe. Sabe onde a gente busca muito isso nos projetos? Nas despriorizações. Quem já não viveu num projeto e que se fala assim, olha, vamos priorizar isso, isso, isso e isso. Aí você começa. Aí quando você está lá desenvolvendo, está priorizando, não estou falando de Scrum, porque Scrum tem a sprint, estou falando de Kanban. Bota as histórias lá, botam ela dentro do fluxo, começa a trabalhar, aí aparece o que a gente chama de expedite. Né? E o que é um expedite? É uma história que tem uma certa urgência, como, por exemplo, uma história legal, que tem prazo para cumprir, imposto para recolher, coisa do nível. E aí, só que o que acontece? As pessoas começam a abusar da história do expedite e tudo que aparece no projeto vira expedite. E aí tem que ter um tratamento diferenciado de urgência. Aí as pessoas vão lá e pegam, não, isso que eu priorizei antes, não prioriza mais isso, agora prioriza essas histórias aqui. Aí eles começam a andar com ela no fluxo, tem que testar, que é essa história do cachorro-quente, e as histórias que estavam lá ficam em hold. Aliás, deixa eu abrir um parêntese aqui, e isso não é uma palestra de quadro Kanban ou quadro Scrum, mas seja quem for assistir os meus vídeos vai ver o que eu vou falar. Pelo amor de Deus, não coloquem num quadro Kanban ou Scrum, seja lá o que for, uma raia, uma coluna chamada block. Não existe história bloqueada ali. Não pode ter uma coluna no fluxo chamada bloqueio, porque aí, você está desenvolvendo e aí uma história precisou de uma informação, ela tem que ficar em hold. Aí você move para uma raia de blockade, de bloqueio. Isso aqui não é uma fase do projeto. Isso é um estado da história. Porque
Quando você olha para um fluxo Kanban ou Scrum, seja lá o que for, todas as histórias elas têm que passar pelas suas raias. Todas. Você não pode pular de uma raia para outra. E se você tiver uma blockade e uma história não tiver motivo para estar bloqueada, o que vai acontecer? Você vai pular ela. Então você não pode. Se você pular ela, isso é um sintoma que ela não é uma raia do fluxo. Ela não é uma fase do fluxo. O blockage é um estado da história, não é uma fase, onde você, olhando as ferramentas, a Mônica falou há pouco aí, como o Gira, como o Trello, você pode botar lá o status da história e botar ela blocked, diz quando ela foi bloqueada e em que data foi bloqueada, ponto. Você não move ela para uma raia. Isso é uma heresia para o Agile. Não façam isso, por favor. Tá bom? Marco, só enfim, interferindo diga. um pouquinho, desculpe. Está tendo uma discussãozinha aqui, a Mônica está colocando algumas observações. Se você Então, quiser por favor, falar, Mônica, pode já aproveitar o gancho. me Não, interrompa. o Marco já respondeu. Eu não tenho a coluna blockade, mas eu tenho casos em que algumas histórias são bloqueadas porque depende de pessoas externas e então eu coloco a flag. É Só isso. estava a questionar se isto era mal fazer essa. Não, é má assim que tem que prática. fazer mesmo, Mônica. Botar, criem, independente da ferramenta que vocês utilizarem, Marco, eu estou usando um quadro físico. O que eu faço? Pinta. Faz uma marcaçãozinha lá no post-it, em vermelho, que ela está bloqueada, escreve o nome da pessoa de quem depende, ou da área de quem depende, e a data de início de bloqueio, para olhar a história da gestão à vista, né? Olhem ali, para quem tiver no físico. Criar coluna bloqueio não é uma boa prática, acaba engarrafando tudo. Exatamente. E a resposta vocês podem se dar. Se cria ou não cria aquela coluna. Qual é a pergunta que se faz para isso? É falar, essa coluna que eu estou criando, alguma história é possível pular ela? É possível pular. Então você não cria a coluna. Não cria essa fase dentro do teu fluxo. Tá certo? Marco, vamos para o outro. Pode falar. Desculpe. Você vai falar também da volta dos cards? Falaria mais à frente, mas podemos falar logo aqui. Não. Então foi só um parêntese. Vai Não, falar, mas podemos depois... falar, não há problema. Assim, o que o Jorge está dizendo é o fluxo do Kanban, né? Quando você pega, ele sai do lado, é porque eu estou invertido com vocês na imagem, né? Mas enfim, eu vou falar de direção. O caminho é sempre da esquerda para a direita. Você não pode caminhar com ele da direita para a esquerda, o card. Você não pode voltar. Ela estava em teste. Vamos criar a situação. Uma história estava em teste com o usuário e o usuário encontrou o erro. E aí tem que consertar. O que você faz? Vou pegar e vou botar ela em desenvolvimento de novo, vou consertar e volto. Não pode. O card não anda da direita para a esquerda, é só da esquerda para a direita. Marco, e aí o que eu faço? Se tiver condição de splitar aquela história, a gente até pode splitar, não tem problema. Mas quando uma história é recusada, ela volta para o backlog, você escreve o que não foi concluído ou aprovado e ela é priorizada de novo dentro do fluxo. Mas você não volta com ela da direita para a esquerda. Isso fica muito claro na cabeça de todos, porque isso é comum acontecer, das pessoas pegarem uma história e parte dela está ok e parte não está ok. Tá bom, vamos seguir com o fluxo com o que está ok, entra na próxima release, você deploya ela e o que não está legal, você cria uma outra história e mete ela no backlog e o PO prioriza ela para entrar ou na próxima sprint ou entrar no fluxo, se for um fluxo Kanban. Simples assim, tá bom? Obrigado, Jorge, pela contribuição. Se você me permite, Marco, Claro. eu também tenho, quando acontece esse tipo de situação parecida que o Marco falou, eu também marco como um bloqueio, porque é como se fosse um alerta que está a faltar alguma coisa, ou o teste correu mal, então ao invés de voltar, eu marco lá uma flag de bloqueio, até mesmo para as pessoas poderem ver o que fazer para ele poder seguir em frente, ou então se não tiver os requisitos não foram suficientes, alguma coisa assim, aí sim, eu volto ele para o backlog. E o fato de voltar isso voltar o card para trás, como a gente está falando de CFD, isso embaralha o gráfico todo, quando você volta o card, né? Ele se perde. Ele se perde completamente. Ele se perde completamente. Bom, vou passar para os próximos aqui, próximos padrões. Esse a gente, de uma certa forma, já falou que a gente intitula de boca de jacaré, que é aquele
onde vocês estão percebendo as faixas vermelha e verdes aqui, ó, parece uma boca de jacaré. Qual é a leitura que se faz disso aqui? Que foi aquele CFD verde, degradê verde que eu mostrei. Aparece que eu estou tendo mais entrada no backlog de histórias do que saídas. Isso aqui é o throughput, que é a taxa de saída, e isso é a taxa de entrada, que é o backlog. Então, quando você vê um CFD desse, classicamente está entrando mais histórias de usuário, o backlog está aumentando do que efetivamente a equipe está entregando. Então, você precisa trabalhar ou na entrega ou não colocar histórias no fluxo, porque aí é uma conversa com o PO, tá certo? A baleia penteada é o melhor cenário, onde a gente tem, está vendo aqui, a gente tem um aumento das entregas bastante significativo e as faixas daqui, elas não aumentam. Ou seja, as fases, elas se mantêm. Significa que o volume que está entrando no backlog é o mesmo que eu estou conseguindo desenvolver, que é o mesmo que eu estou conseguindo testar, e a entrega, onde estoura tudo, está sendo muito bem feita. Então, a gente tem que sempre perseguir, claro que esse desenho está exagerado, você nunca vai ver uma baleia penteada dentro de um CFD no Gira ou no Trello, mas até porque são retas, não é essa ondulação toda, quando se gera o gráfico, mas é nitidamente, você vai ver o desenho de uma baleia penteada. Esse é o que a gente tem que perseguir. Esse projeto está sensacional. Quando você vê alguma coisa parecida com isso, você vai, olha, estou bastante bem. Bom, como criar o CFD? E aí, pegando já o que a gente já falou, a gente tem ferramentas específicas para isso, né? Tem um Azure DevOps Board, está aqui, o que se gera dentro do Azure DevOps Board, tem o do Gira, tem um do Trello, que são ferramentas tradicionais. Mas olha só, vocês conseguem perceber aqui, ó, eu vou pegar alguns exemplos aqui, ó. Eu não vai dar para ler por causa do tamanho aqui das legendas, mas você percebe aqui, ó, que se eu tivesse que exemplificar, fora esse pico aqui, ó, que deve ter acontecido, um volume de entrega absurdo aqui, e depois a equipe não entregou nada, não entregou nada. Todo mundo saiu de férias aqui no projeto, aqui. E aqui fez uma entrega. Mas se eu conseguir tirar isso daqui, vocês conseguem enxergar o desenho parecido com o da baleia penteada aqui? Se isso aqui tivesse inteiro isso aqui, ó, os verdes e as faixas. Por isso que eu falei que vocês nunca vão encontrar uma baleia penteada exatamente perfeita. Aqui, ó, esse aqui. Você consegue perceber, sabendo que essa faixa sempre mais longe do eixo X é o backlog, vocês conseguem perceber que o projeto começou, não entrou nada, depois alguém entregou 350 mil histórias aqui, o backlog aumentou demais. E aí agora aqui, passou muito tempo no projeto, ninguém entrando com mais nada dentro do backlog, aqui, ó. E aí ele vai aumentando gradativamente. Depois outra que não entra nada. Aqui é a mesma coisa, não entrou nada, mas em compensação, ninguém entregou nada. O teu throughput ficou igual, olha. Então, quando você tem uma coisa reta, é que alguma coisa está parada. Não está acontecendo nada. E você precisa olhar o CFD e falar, pessoal, malta, o que está acontecendo aqui que a gente não entregou nada? Ah, não está acontecendo porque a gente entrou num processo de freezing do desenvolvimento e a gente não conseguiu desenvolver nada. Ah, tá explicado. Mas vocês precisam ler, e foi o que eu falei, não adianta ler, identificar e não fazer nada. Você tem que trazer isso para as suas reuniões, para as suas cerimônias, para a gente poder tratar isso. Bom, mas enfim, eu não tenho o Azure DevOps Board, eu não tenho o Gira, eu não tenho o Trello, eu não tenho ferramenta nenhuma. Não faço? Não. Faz no Excel. Você pode fazer no Excel. Isso aqui eu gerei no Excel. Esse link aqui vai levar vocês para o meu Google Drive e eu disponibilizei esse ficheiro aqui no Excel. É óbvio que ele não é tão elaborado quanto o das ferramentas específicas. Aqui você coloca, eu botei como se fosse um Scrum, ó, número da sprint, as datas, e aqui quantas histórias estão dentro de cada uma, em Done, Test, Build e To-Do. Aqui já está pronto. Se você depois quiser baixar isso aqui, vai estar pronto para você. Deixa eu ver se eu consigo tirar daqui. Ele não vai clicar porque eu estou com o laser aqui. Eu não vou para lá para a gente não gastar energia. O Jorge, você vai disponibilizar esse material? Como é que você fica aí para as pessoas acederem? Sim, vai ser disponibilizado no nosso LinkedIn, sim.
Tá, então assim, se você quiser, eu vou só entrar para vocês perceberem, né? Quem sabe faz ao vivo, vamos ver se a ok, internet também. Eu deixa. vou colocar esse link E, ó, no chat, que eu tenho aqui a sua apresentação. aqui, ó. Tá aqui o ficheiro, vai ser exatamente isso que vai aparecer para vocês aqui. E aqui vai estar esse total que está aqui, ó. Vocês não, ó, tá aqui, tá vendo? Tá gerado, bonitinho. Vocês podem entrar. Esses totais aqui, vocês não precisam escrever. Essa sheet aqui, ó, essa aba aqui, tem as user stories. Vocês aqui escrevam as user stories. E quando você mudar aqui, ó, quer ver? Eu vou botar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, vocês estão vendo aqui, ó, que em To-Do, no primeiro dia aqui, ó, tem 12. Tá vendo? Aqui, eu vou mudar um aqui, e vamos supor que esse que estava só a título ilustrativo, tá? Estava em To-Do. Vou botar aqui, ele estava em To-Do. Aqui. Aqui o CFD automaticamente, ele já atualiza para 13. Tá vendo? Então, basta você mexer na fase em que está o teu CFD aqui no Excel, já vai ser atualizado automaticamente. Tá bom? Tá bom? Bom, vamos voltar aqui para a apresentação. Então, dá para você fazer isso no Excel tranquilamente. Então, baixem e comecem a praticar. Exercitem para ver se é legal. Agora vem o X da questão. Que informações que eu consigo tirar dentro de um CFD? Que é o importante daqui. Olha quanta coisa esse diagrama nos mostra. Ele nos mostra os itens em uma fase, a gente já viu, eu vou mostrar isso no gráfico para vocês. Eu, por enquanto, só vou botar a relação. O IP, taxa de entrada de backlog, throughput ou taxa de saída, cycle time e o lead time. Isso tudo eu consigo, olhando o gráfico, ler todas essas métricas dentro do diagrama. Vamos tentar identificar elas? Eu vou pegar lá aquele que eu fiz no Excel, por exemplo. Eu vou clicar, vou mostrar o que eu gostaria de identificar e eu vou deixar todos me dizerem o que vocês acham que é isso, que métrica é essa daquela relação que eu botei no slide anterior. Se eu fizesse isto aqui, essa seta vermelha ali, o que eu estou olhando ali? O que o gráfico está me mostrando ali? Cuidado que vocês podem estar em mudo, hein? Marco? Oi? Tá ouvindo? Tô. Você pode voltar rapidinho no slide? Posso. Você falou lá embaixo cycle time e lead time. Às vezes, não sei se é o caso aqui de algum colega, pessoal tem muita confusão do que é lead time e cycle time. Você Legal. tem até um vídeo lá no teu canal que fala muito bem sobre isso, mas se você puder resumir muito rapidamente o que é, só para o pessoal tá bom. Entender. Fechado. Cycle time e lead time. Eu já vi várias pessoas com conceitos de restrição. Uma coisa que eu raramente vi divergir foi o lead time. Mas o cycle time eu já vi algumas pessoas divergirem do conceito de cycle time. Mas sendo bem simplista, quando o teu cliente pede alguma coisa, pediu alguma task, alguma user story, pediu alguma coisa para você e você colocou no backlog, o tempo do lead time começa a contar. A partir do dia que ele pediu. Então, ele pediu hoje, dia 17 de abril, entrou no backlog, está ali. Eu não me comprometi com nada, não fiz nada, mas o cliente já gerou expectativa de que isso está com o projeto, porque ele pediu para você. Então, você botou no backlog, o time do lead time começa a contar. A partir do momento que você entrega isso, bota isso em produção, na hora que você entregou, para de contar. Então, o lead time é desde o momento que o cliente te pede até o momento em que você entrega. O cycle time, primeiro você pode medir cycle time de várias formas e você pode medir, se quiser, cycle time por fase. Mas o que é o tradicional? A partir do momento que você tirou do backlog e botou para dentro do fluxo, ou seja, se a sua primeira fase é análise, ou se a sua primeira fase é levantamento, qualquer que seja, ou até desenvolvimento, a partir do movimento que você tirou do backlog e colocou a história no fluxo, começa a contar o cycle time.
Eu brinco no meu vídeo lá que o Joás faz, eu faço essa brincadeira num restaurante. Quando você chega no restaurante, vê se não é isso que acontece com vocês. Você chega no restaurante, o garçom te entrega o cardápio, você escolhe, e aí você fala, eu quero comer um frango assado. Na hora que você entrega para o garçom, você que é o cliente começou a contar o teu lead time. Já gerou expectativa em você de receber o prato, tá certo? Começa a contar o lead time. O que o garçom faz? O garçom vai tirar o pedido de outra mesa, vai pegar os copos e os pratos de outra mesa. Ele não entregou ainda o pedido na cozinha. Ele não entregou. O pedido está com ele. Se ele vai fazer um monte de coisa dali, você não tem nada a ver com isso. Você já pediu, você já gerou expectativa. Aí ele entrega a fichinha no cozinheiro, lá na cozinha. Na hora que ele entrega, começou a contar o cycle time. Porque a partir dali está na esteira de produção da cozinha. Então ele começa a construir o prato. Quando o prato acabou, a pessoa foi, bate aquela sinetazinha, que às vezes tem um sinalzinho, uma campainha, que a cozinha avisa que está pronto, né? Aí bate, e ele bota o prato, e o garçom pega o prato e entrega na mesa, acabou de contar o cycle time, acabou de contar o lead time. Agora, se ele deixa o prato lá, para o cozinheiro, o cycle time, por exemplo, dele acabou, mas para o cliente não. Então, quando ele entrega o prato, os dois acabaram. Então, o término do cycle e do lead é o mesmo, é entregar o que foi pedido. O início do lead, sempre o lead é maior, evidentemente, é quando o cliente pede, e o cycle é quando você se compromete em começar a fazer o que o cliente pede, tá certo? E quando a história entra no fluxo. Tá perfeito? Tá claro para todo mundo esses dois conceitos? Isso é importante, porque muitos têm que prestar atenção, porque o cliente ele vai começar a ficar chateado com a demora da entrega do que ele pediu, desde a hora que ele pediu. Né? Mas eu não comecei a fazer isso ontem. Mas eu te pedi há uma semana atrás. Ele já gerou a expectativa de que aquilo estava ficando pronto. Diferente de, claro, você bota... Eu estou falando de um Kanban, tá? Quando você estiver falando de um sprint, tem lá o PO, para fazer a interface junto com a área de negócio, para priorizar as histórias e botar numa sprint. Então, ele não vai ficar com essa irritação toda porque ele pediu, porque ele está alinhado, o PO está alinhado com a área de negócio, que, por sua vez, está alinhado com o time do projeto, para poder colocar nas devidas sprints, mediante a priorização com valor agregado ao negócio. Né? Lembrando sempre, vou aproveitar e abrir um parêntese aqui, que toda sprint tem que entregar valor dentro daquela sprint. Lembra dos 3 artefatos que a gente tem no Scrum? Para quem não lembra, ou é a primeira vez que está ouvindo, os 3 artefatos do Scrum é o incremento, o backlog e a sprint backlog. Lembra disso? Esses 3, tá certo? E, ao mesmo tempo, os 3 pilares do Scrum. Quais são os 3 pilares do Scrum? Alguém lembra? Transparência, inspeção e adaptação. Eu tenho um acrônimo para isso. Se chama Tia Pilar. Tia Pilar me ajudou na prova de Scrum. Tia Pilar. Pilar são os pilares e Tia é de transparência, inspeção e adaptação. Olha que legal. Tá vendo? Isso é um acrônimo para ajudar a gente a fazer prova de certificação. Tem vários acrônimos aí no meio dessa história. Bom, vamos voltar lá para o gráfico, porque o nosso tempo está já a acabar e aqui a gente vai chegar no último slide daqui a pouco. Então, vamos voltar para a seta. O que vocês acham que eu tô? O diagrama está me mostrando quando eu olho a espessura. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui. Quando eu olho a espessura de uma determinada dessas cores, o que ele está me informando aqui? Os itens em uma fase. Se eu olhar aqui, ó, vamos supor, a faixa 25 está aqui. Aqui está 40. Vamos botar, tem um pouquinho mais, mas vamos facilitar a conta. Está 40. Então, está indo da 40 até a 25. Aqui tem 16, então, na realidade, é 41. Então, eu tenho 16 histórias em backlog. Por exemplo, aqui, quantas histórias eu tenho em build? 5. Aqui, 4. Quantas histórias eu entreguei até 25/10? 22. Então, quando eu falo de uma espessura, eu estou falando de itens em uma fase. Tá certo? Outra. Quando eu olho isso aqui, o que vocês acham que é? Eu estou pegando desde construção até teste, sabendo que isso aqui é backlog e isso aqui
é entregue, é done. Eu quero saber o que está sendo desenvolvido e o que está sendo testado. O que é isso aqui? É o que eu tenho de trabalho em progresso. Ou eu estou desenvolvendo, ou eu estou testando. Ah, Marco, você falou que esse aqui eu podia botar em qualquer lugar. Esse aqui eu posso botar em qualquer lugar? Não. Você pode botar em qualquer lugar, contanto que seja a faixa azul e amarela. Porque o IP, como já está dizendo, o IP é Work in Progress. É trabalho em progresso. Eu não posso pegar a faixa azul clara, porque ela é backlog. Eu não comecei a fazer. Eu não posso pegar a verde, porque eu não estou fazendo, porque eu já entreguei. Então tem que ser entre a faixa azul e amarela. Aqui eu tenho 7 itens em progresso, aqui eu tenho 9 itens em progresso, aqui eu tenho 12 itens em progresso. Repara que a faixa está mais gorda do que essa aqui. Então, isto é uma outra métrica que o diagrama mostra. Se você começar a ter isso aqui muito alargado, é uma preocupação. Porque, de novo, depois façam esse teste. Eu até também tenho um vídeo lá no canal. Quem dos gestores acha... Quantas vezes vocês já ouviram falar assim, faz em paralelo, bota isso aí e faz em paralelo. Trabalho em paralelo é desperdício. Isso o Lean fala disso. Quanto mais coisa você faz em paralelo, menor é a sua produtividade. Exemplo, você tem que se desligar de um determinado raciocínio, de alguma coisa que você está fazendo, e depois fazer o logout, se desligar daquilo, e fazer o login em outro raciocínio. Aquilo demora tempo, gera desperdício isso. Então, quanto mais trabalho em paralelo, pior. Então, quando você começa a ter 12 atividades sendo feitas ao mesmo tempo, cuidado. Se você olhar isso aqui num CFD, chama a equipe e pergunta, vocês estão bem? Vocês estão conseguindo dar conta das coisas? Vocês estão com muito trabalho ao mesmo tempo? Como é que está o delay disso aqui? Para você medir as entregas. O que vocês acham que é isto aqui, ó, que o gráfico está me mostrando? Ó, aí tem essa faixa aqui, ó, significa que não entrou história nenhuma no backlog. A gente já mencionou. E aqui entrou uma porção. Se aqui entrou muitas histórias e aqui não entrou nada, o que deveria ser isso aqui? Ó? Isso nada mais é do que a taxa de entrada do backlog. Quanto mais linear tiver, melhor. Mas ela tem que estar linear e um pouco paralelizada com essa aqui, ó, que no caso, qual é essa aqui? Vocês estão percebendo que ela devagar, mas isso aqui está mais acentuado do que isso aqui. Pouca coisa, mas está mais acentuado. O que significa? Parece aquela início de boquinha do jacaré, das coisas aumentarem assim, ó. Significa que eu estou entrando aqui, ó, mais histórias do que está saindo. Então, talvez comece a acumular trabalho. E é o que está acontecendo, percebem? Ó, 12, 14, 16. Aí a equipe começou a trabalhar bastante, eles começaram a fazer bastante entrega, mas chegou agora aqui de novo, veio uma enxurrada de histórias aqui e aumentou o meu backlog de novo. Daqui a pouco vem a tal da boca de jacaré. Então, toma cuidado com esse tipo de coisa. Então, aqui ó, é a minha taxa de saída. A minha taxa de saída até está bem razoável. Está num ritmo bastante linear e crescente. Ou seja, o meu time está entregando bem, mas o problema é que as pessoas estão entrando com muita história, mais do que eu estou entregando. Isso aqui, o que é isso? Repara, isso aqui era uma faixa vertical, agora uma horizontal. Começa aqui no desenvolvimento e termina de quando entra em produção, porque aqui já é done, no verde já é done. A gente falou há pouco tempo disso. O que seria isso aqui ó, dentro das métricas? Desde o momento que eu me comprometi até a hora que eu entreguei. Eu ainda falei pouco. O que vocês acham que é isso? O pessoal está respondendo ali no chat, Marco. Não sei se você está vendo. Não estou vendo o chat. Tá. Deixa eu tentar Então, ligar a aqui. responder que é o Sim, mas cycle o pessoal time. está acertando. O Gabriel está acertando todas aqui. Cycle time, exatamente, muito bom. Mônica, Gabriel, É. cycle time. É isso aí. Isto aqui é o cycle time. É tudo que eu comecei a me comprometi a trabalhar, ou seja, tirei do backlog e botei para dentro do fluxo, trabalhei, botei para testar, testou, entrou em produção. Pronto. Então, isso é o cycle time. Por sua vez,
isto é, desde quando entrou no backlog até a hora que eu entreguei, por razões óbvias agora, esse é o lead time. Então, percebe, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 métricas que a gente tira só analisando um diagrama. Agora, você imagina se eu tivesse que gerar um status report para mostrar tudo isso para o board executivo da empresa. Eu ia gerar no mínimo uns 6 gráficos aqui. É muito complicado. Enquanto se você tiver um CFD gerado, e qual é o papel da gente, agora sim, como Scrum Master, como Agile Coach, o que é um dos papéis que a gente tem que desempenhar, que é ensinar o framework, fazer o framework ser cumprido. Então, se você, ao invés de começar a comprar peixe e dar peixe, comprar peixe e dar peixe, ao invés de fazer isso, você começar simplesmente a ensinar a pescar, é só gerar esse gráfico e eles vão perguntar assim, tem muita coisa sendo feita agora? É só ele aprender a ler isso aqui. Tá, e como é que está o ritmo da minha entrega? É só ele ler isso aqui. Vem cá, e o pessoal, as áreas de negócio estão entrando com mais histórias de usuário dentro do backlog? É só ele ler isso aqui. É só olhar se essa curva está... Olha, se ele facilmente, toda vez que vocês virem um CFD agora e perceberem isso aqui, vocês vão falar, o projeto não está entrando nada no backlog. Agora, quando vocês virem isso aqui, vocês vão chamar o PO, e falar, PO, por que você botou um monte de história de usuário agora dentro do backlog? Isso aqui não vai ter fim, não vai acabar isso aqui, porque cada vez vai aumentar mais, então vocês conseguem começar a ler um pouco as coisas. Bom, o objetivo era tentar mostrar para vocês algumas das métricas dentro desse gráfico. É um gráfico valiosíssimo, tentando respeitar o time box aqui da reunião. Mas, assim, é importante vocês começarem a praticar. Peguem aquele ficheiro, o Excel, que eu disponibilizei lá, que vai estar na apresentação, e comecem a tentar praticar isso e gerem o CFD e treinem primeiro, antes de vocês, digamos assim, doutrinar, catequizar as pessoas do projeto, treinem vocês a fazer essas análises. Agora, o que é importante depois disso tudo? A gente entender o padrão, a gente entender o que é, entender o que métricas estabelece, aprendeu a ler, só que agora, qual é o próximo passo que vocês vão ter que fazer? E aí vai virar a cena dos próximos capítulos. O que eu faço agora, depois de identificar? Identificado esta dor. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo um aumento de backlog? Como é que eu resolvo um problema de um cycle time muito grande? De um lead time muito grande? Como é que eu resolvo a minha taxa de throughput está ficando cada vez menor? Será que é porque eu estou paralelizando muita coisa? Será que é porque o IP aumentou? É isso que a gente precisa perceber e saber qual é a atuação. Dúvidas, malta? Dúvidas, pessoal? Questões? Pessoal, podem abrir aí os microfones e podem falar. O Antônio Melão está pedindo para mostrar o anzol. Ensina a jogar com a isca e mostra como pescar. Antônio, é assim mesmo. Tá certo. Bom, assim, eu fico feliz. Se vocês quiserem manter o contato, na apresentação vai estar o meu e-mail. Quem quiser e der a oportunidade, eu estou vendo... Olha, eu vou falar uma coisa para vocês aqui que eu não ia falar, eu deixei acabar aqui. Eu não sei se é bom ou ruim, mas não sei se vocês estiverem vendo aqui, ó, o Renan Santos, o Santos que está no nome dele não é coincidência, não. Ele é meu filho. Opa! Renan Santos. O Renan Santos começando a se preparar para fazer certificação de Scrum Master e está entrando nesse mundo também. Então, veio prestigiar. Manuel Romão já trabalhou comigo, foi da minha equipe, um prazer. Eu não estou reconhecendo outras pessoas aqui, mas, enfim, se eu não estiver reconhecendo de nome, peço desculpa. Mas muito bom, muito bom. Que bom poder contribuir. Olá, Manuel, como vai? Tudo bem? Obrigado, e consigo. Tudo bem, graças a Deus. Nós disponibilizamos também aí no chat, tá? Já estamos aí a finalizar a apresentação. Um link para vocês poderem também responder o que vocês acharam da apresentação. Claro que foi ótima, mas a gente sempre... É importante, já que estamos a falar de métricas, colocar aí
que vocês acharam, dar dicas também para as próximas, nas próximas apresentações também. Mas, desculpe, eu acho que eu te cortei, Marco, desculpe. Não, eu ia falar, se porventura vocês quiserem fazer, eu recomendo que vocês assistam. Eu chamei lá no canal de Jornada Agile. Tem para mais de 20, só esse aqui de CFD deve ter uns 3 vídeos ou 4 vídeos. Já dando um spoiler aqui, essa semana eu vou lançar um sobre SLE, Service Level Expectation, que é uma das coisas que poucas pessoas usam. Muita gente conhece, muita gente pratica, mas poucas pessoas usam. E isso, assim, é uma dor que nós, gestores, sentimos bastante, que é aquela famosa pergunta que sempre vai: tá, vou pedir isso aqui para você, você me entrega em quanto tempo, mais ou menos? Quem nunca ouviu essa pergunta, né? Quanto tempo você entrega? O SLE, que é o Service Level Expectation, não é SLA. SLA é o Service Level Agreement, né? É o acordo de serviço de nível de serviço. O Expectation é aquele assim: você gera benchmark, e dentro do benchmark, que pode ser dentro do projeto, deve ser dentro do projeto, ele te fala o seguinte: se você quiser que eu te responda essa pergunta com 60% de chance de estar certo, eu te entrego em uma semana. Agora, se você quiser que eu responda essa pergunta com 85% de chance do que eu estar te respondendo dar certo, eu te entrego em uma semana e meia. E isso quem ajuda você, e de novo, isso não é achismo, isso é métrica. Você vai mostrar que o teu time entrega 85% das histórias do usuário em uma semana e meia. Então, você se sente no direito de responder: eu vou entregar em uma semana e meia. Aí vai ter uma pessoa que vai falar assim: tá, mas a minha história é muito complicada. A minha história é complexa demais. Lembrando que eu estou falando de média, eu não estou falando de tratamento individualizado. E como qualquer média, existe os outliers, existe o ponto fora da curva, existe aquele que está fora. Se você perceber um gráfico de outlier, você vai ver que outlier é aquele gráfico que tem as bolinhas assim dentro do gráfico. Vai ter uma bolinha que vai estar lá em cima. Esse é um outliner, que pode ser a tua história, mas eu estou te dando 85% de chance de estar certo. Então, e cada vez que você aumenta o percentual, evidentemente aumenta a faixa de tempo que você vai responder. Mas então eu vou gravar um vídeo sobre SLE, e aí vocês podem interagir comigo. Tem muita gente que faz. Esse vídeo de SLE foram pessoas que pediram para eu gravar. Eu vou montar essa semana, esse fim de semana, próximo. Semana que vem eu já estou publicando o vídeo no canal. Então vai ser um prazer continuar com vocês, e podem comentar, sugerir, vai ser um prazer. E mais uma vez quero agradecer ao Jorge, a Solange pelo convite aqui no Heart of Agile Portugal. Foi um prazer, e se eu puder colaborar, fiquem à vontade, vai continuar sendo o mesmo prazer. Quem sabe a gente não monta uma série aqui. Então, Marco, Foi um prazer, Marco. Foi um prazer, e aqui tivemos muitos comentários, muitos elogios aqui com relação à sua apresentação. O pessoal gostou muito mesmo. E antes que todo mundo saia, depois você pode falar, Jorge, vamos fazer a foto final, que vamos o fazer a pessoal já foto. está aí. Quem puder aí abrir a câmera para a gente poder tirar uma foto. Você faz, Jorge, a foto? Faço. Vamos lá. Vou tirar aqui, então, a foto. Espera aí, que as pessoas estão abrindo ainda. Ok. Sim. Falta o Jean e Gabriel, não sei se eles vão querer abrir ou não, senão... Pode estar. Ok, vou tirar aqui. Deixa eu tirar mais uma aqui para certificar. Só um minutinho. Vamos lá, mais uma. Ok. Ótimo. O que eu ia falar gente, assinem lá de fato o canal do... se inscrevam lá no canal do Marco, obrigado pela dica. Eu já me inscrevi já há algum tempo, até acho que mais ou menos no início, quando o Marco abriu. É um canal super interessante, tem várias dicas, vários vídeos lá muito bacanas. E eu não estou a falar porque sou amigo do Marco, não, é porque o conteúdo é bem bacana mesmo. Depois paga o teu almoço, Jorge. E aqui o Jorge também foi partilhando aqui as nossas
nossas Obrigado, páginas Jorge. nas redes, né? Nós Sim. colocamos sempre os próximos eventos no LinkedIn. E se alguns de vocês aqui quiserem fazer uma apresentação, entrem em contato com a gente, especialmente os portugueses, né? Essa comunidade é para os portugueses. Também, Se algum português quiser fazer alguma apresentação, estamos abertos, ok? sim. Coloquei também o link do canal do Marcos, obrigado pela dica. Bom, a gente vai ficando por aqui, já passamos um bocadinho aí o tempo. Eu agradeço a todos que ficaram aí até agora, agradeço mais ainda o Marco pela disponibilizar aí o seu tempo para apresentar aqui para a gente esse Prazer. conteúdo fantástico aí de CFD, que é um assunto que tem muito o que falar ainda e muito útil para a gente que trabalha com agilidade. Obrigado. Vamos pensar numa continuação, Marco. Tá bom, fica à vontade. Sim. Não sei Jorge se sabe quer- como me achar fácil. Não sei se você quer Obrigado, deixar aí. Aldo, obrigado. O Marco já quer falar mais um bocadinho para se despedir, a Solange também. Não, só agradecer. Acho que já todo mundo já passou um pouco aí do time box. Eu procuro sempre respeitar os time boxes. Já Ok. passamos aí mais de 10 minutos. Mas agradecer a todos, já, tanto a Hurt, a Fragile Portugal, quanto vocês pela participação. E não vamos perder contato, né? Se inscreve no canal, me chama lá nos comentários, a gente continua. Vai ter meu e-mail na apresentação. Se tiver alguma dúvida, algum estudo de caso que queira partilhar, algum coach, me coloca à disposição, tá bom? Obrigado para Solange? todos aí, tá? Obrigada, Aproveite o Marco, mais uma conhecimento. vez. Nada, que Solange, isso. quer falar alguma Obrigado. coisa? Obrigada ao Marco. Foi Pronto. excelente a apresentação e obrigada a todos. Depois esse vídeo vai ser disponibilizado aí no nosso canal, tá bem? Bom, Sim. até a próxima e Obrigado, obrigado. um Tchau, abraço. obrigada, Tchau. boa tarde.